Olá, amados, mais uma vez aqui com os queridos para nós meditarmos daquilo que Deus tem feito através das nossas vidas. E o texto que eu trago hoje está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 6. Ele faz parte ali das bem-aventuranças, né? Eu não vou ler as bem-aventuranças todas, mas o versículo 6 que me chama a atenção nesse momento, né? Que diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, tá? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? Interessante que essa palavra de Jesus, ela é muito importante para nós e ela é uma verdade, né? Vejam a história que eu vou contar agora, tá? Quando eu cheguei em Manaus, vindo com meus pais, no ano de 1971, já se passaram muitos anos, né? Eu era apenas um menino, ali com os meus 8 para os 9 anos, né? E nós fomos morar lá no bairro de Santo Antônio, o nome da rua, Rua João Miguel Ribas, lá no bairro de Santo Antônio. E era um terreno grande, e esse terreno tinha 2 casas ali. A casa da parte dos fundos, lá onde morava o proprietário, né? E a casa da frente, que foi alugada pelo meu pai para que nós morássemos ali. Bem, muitos anos depois, tá? Eu já era um homem casado, meus filhos já eram adolescentes, né? Eu trabalhava numa empresa e essa empresa, ela nos abençoava todo mês com uma farta de uma cesta básica, né? E graças a Deus sempre tive esse privilégio de poder compartilhar, né, aquilo que eu ganhava aquela cesta, mas Deus me abençoava tanto que eu não tinha necessidade de levar para casa, então compartilhava sempre com alguém, tá? E dentro de um determinado mês, não veio na minha cabeça a imagem de ninguém, de uma pessoa, alguém que eu quisesse levar essa cesta básica ali, né? Tá? E essa cesta ficou dentro do meu carro ali. Passaram-se alguns dias lá e eu para lá e para cá com essa cesta, tá? Até que um domingo eu vim para a igreja, Escola Bíblica Dominical, aqui no Dom Pedro, e nós tivemos ensinamento da Escola Bíblica Dominical e na hora que eu estava na sala de aula, ali na EBD, né, Deus falou para mim assim: leva essa cesta básica lá na casa da dona Raimunda. Queridos, a dona Raimunda, a única dona Raimunda que veio na minha mente naquele momento era aquela senhora daquela casa onde eu, quando menino, fui morar ali com os meus pais ali no Santo Antônio, né? Então a casa era do seu Francisco e a dona Raimunda, né? E nós moramos ali por cerca de uns 2 anos, mais ou menos, até que o meu pai comprou um terreno lá na Vila da Prata, que estava se iniciando. Meu pai construiu a nossa casa e nós então mudamos lá do Santo Antônio para a Vila da Prata e nunca mais na vida eu havia nem passado mais por aquela rua. Não tinha sentido, não tinha porquê, né? Então, quando Deus falou comigo para levar aquela cesta para a dona Raimunda, né, eu sabia quem era a dona Raimunda, né? E nós saímos aqui da igreja, terminou a Escola Bíblica Dominical, nós
Então, eu falei para a minha família, eu disse, nós vamos ali fazer uma coisa. E me perguntaram o quê? Eu disse, olha, não adianta explicar para vocês agora, depois vocês vão entender, né? E eu me dirigi daqui para o Santo Antônio, cheguei lá em frente àquela casa, né? E bati. Nessa ocasião, essa senhora, ela já morava na casa da frente, não mais ali atrás, né? E a casa já não era a mesma, era uma outra, né? E a senhora saiu. E quando ela saiu na porta, eu a reconheci. Ela já estava bem mais de idade, né? Mas assim mesmo eu a reconheci. Eu disse, Dona Raimunda, tudo bem? Né? E ela ficou assim, um pouco estranha, né? E disse, tá tudo bem, mas quem é você? Né? E eu disse, Dona Raimunda, eu sou o Paulinho da Dona Olga, né? Porque era assim que ela me conhecia, né? Era assim que ela me chamava, né? Então ela ficou assim, disse, Paulinho, é você, rapaz, tal. Eu disse, é. Eu já não sou mais Paulinho, agora eu tenho o meu Paulinho aqui, né? E apresentei minha esposa, meus filhos para ela, né? E então ela disse, o que tu veio fazer aqui, rapaz? Né? O que você está fazendo aqui? Eu disse, Dona Raimunda, eu vim fazer uma coisa que Deus me mandou fazer. E ela disse, o que foi? E eu falei pro meu filho, né? Paulinho, pega lá no carro. E o Paulinho foi lá e pegou e trouxe aquela cesta e essa mulher começou a chorar. Ela chorava copiosamente. E eu já fui um pouco preocupado com aquela situação, né? Mas aí então ela disse assim, Paulinho, foi Deus que te mandou trazer isso? Eu disse, foi. Ela disse para mim assim, olha, hoje nós acordamos aqui, Francisco está prostrado numa cama há muitos meses, né? Sem saúde. As minhas 2 filhas estão desempregadas e nós não tínhamos nada para comer hoje. Nada, absolutamente nada. Né? E eu pedi a Deus que mandasse comida para nós. Então, irmãos, esse versículo é uma verdade ou não é? Nós podemos fazer aplicações de N modos, de diferentes formas. Mas Jesus está dizendo aqui para nós que aquele que tem fome e sede será farto. Que Deus te use para isso. Que Deus me use para isso. Deus abençoe.